E aí, galera, Luiz Fernando aqui na área. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para quem estiver assistindo agora, para quem vier assistir depois, quando tiver gravado. Dando sequência aqui, né, um projeto que a gente começou. Estamos aqui na nossa quarta live, galera, quarta live. O objetivo nosso é todas as quartas-feiras a gente se reunir. Eu e a Aline, a gente sempre vai estar junto nesse projeto e a gente vai convidar pessoas para participarem e falar sobre performance e como a IA, né, envolve aí todo esse cenário, todo esse contexto de performance aí. Muito focado, né, que hoje a gente entendendo que o universo todo aí, tá todo mundo falando de inteligência artificial e tal, como é que as pessoas vão passar a performar num contexto como esse, né? Hoje, dentro do nosso programa aqui, a gente vai falar sobre as 12 habilidades do Evoque. Vocês vão perceber que são 12 habilidades focadas aí no futuro, na carreira, no desenvolvimento pessoal de cada um. Legal? Eu aqui sou o host, vou convidar aqui a minha amiga e parceira aqui, a Aline, para participar. E aí a gente vai num bate-papo aqui super tranquilo. Então, você que está ouvindo a gente, convide essas pessoas, passe esse link para quem você quiser chamar para participar. E sem delongas, vamos começar aí o nosso bate-papo. Beleza, então? Chamar aqui ao palco a minha grande amiga e parceira Aline. Boa noite! Tudo bem, Boa noite Aline? para quem. Tudo ótimo. Boa noite para quem está ao vivo. Bom dia, boa tarde para quem assistir depois. E como o Luiz disse, não esqueçam, quem assistiu, de colocar um joinha para que esse conteúdo possa ir para outras pessoas. Pois quando a gente fala de alta performance, né, Luiz, eu percebo, e a gente fala sempre sobre isso, que não é algo que foi ontem, é algo que é hoje, e a gente precisa falar disso o tempo inteiro, porque é isso que está trazendo diferenciais para os indivíduos e para as organizações. Com Não é certeza, mesmo? com certeza, né, Aline? Eu acho que a gente sempre conversou, né? Acho que o mercado sempre teve essa preocupação com as competências e capacidade das pessoas. Mas eu acho que hoje, mais do que nunca, né? As pessoas estão sendo muito exigidas aí por performar melhor, por entregar melhores resultados. E aí, como é que você alcança tudo isso, né? Como é que você entrega mais resultados? Como é que você performa melhor? Como é que você alcança é, vendas, compras, reuniões, vida pessoal, que nem eu brinco, né? Sem derrubar um pratinho, porque você acaba equilibrando vários pratos aí, né? E aí, de repente, como é que a gente consegue lidar com isso sem desequilibrar nenhum desses pratinhos e manter, né, o jogo jogando? E acho que o mais importante de tudo, a gente vai até falar um pouquinho hoje das habilidades do Evo, que eu acho que como que a gente fica no final do dia, né? A tua saúde mental, acho que está até em pauta, né? Hoje temos até uma lei, né, falando da saúde mental. Então, olha, não é só a tua saúde física que tem em jogo, é a tua saúde mental que também está em jogo, uma série de coisas, né? Então, vamos ver o quanto a IA, né, ou inteligência artificial, machine learning, automação, quanto é que isso ajuda a gente, sem contar tudo que a gente está enfrentando de desafios aí dia a dia nas nossas carreiras. Então é isso aí, Aline. O que que você está trazendo para a gente hoje, Aline? Qual vai ser a tônica? Dá o tom que eu acompanho o baile. Então, bom, primeiro você falando, a gente começou de alta performance, você falou das 12 competências, das 12 habilidades do Evoque, né, que iremos falar sobre passar por todas elas, são habilidades que no primeiro olhar são complexas e são mesmo, né, porque a gente está falando de aplicação de aprendizado, né? Eu gosto muito de trazer esse olhar. E aí, você pegando o seu, né, o gancho do que você trouxe e da live que a gente fez na semana passada, quando a gente falou de dados. E aí, pegando o gancho, quando você fala de NR1, da saúde mental das pessoas, teve uma pesquisa da Talent Smart, e foi um artigo, que falando que as empresas que
investem robustamente, né, em ações, em programas voltados para a inteligência emocional, aí tem 90% que investe em inteligência emocional, tem 90% a mais dos resultados, no engajamento dessas pessoas que atuam, né? E tem uma outra pesquisa, que depois eu vou até olhar qual foi, e até o final da live eu trago, mas fala exatamente sobre a inteligência emocional na liderança. E o impacto foi no líder o desenvolvimento, mas o impacto que isso tem na equipe, né? Em termos de resultados, em termos de engajamento, fala, inclusive, do aumento nas vendas, acho que, se eu não me engano, 25%. Então, a gente olhar para esse contexto, o tanto que isso influi nos resultados, né, da liderança, nos resultados organizacionais, no engajamento de time, no clima organizacional, que tanto está relacionado quando a gente fala em saúde mental, né? A gente sabe, eu costumo dizer que a gente está numa sociedade adoecida por uma série de consequências. Já tem um tempo, mas ainda existe um contexto pós-pandemia, ainda existe uma cultura dentro do nosso mundo, né, de medo. As pessoas tem medo de perder emprego, tem medo de não conseguir se recolocar, tem medo de não ser uma boa mãe, tem medo de não ser uma boa esposa. A gente convive com noticiários que só trazem coisas ruins, e isso acaba fortalecendo essa cultura do medo e nos mantém naquela zona de sobrevivência, né? E aí a gente usa do medo para se manter, de certa forma, né? Para nos defender e para nos manter presos a situações e evitar que né, possamos dar o próximo passo. Então, eu acho que eu queria começar trazendo isso, queria que você trouxesse aí para nós hoje essas habilidades que tanto mudam os resultados individuais, os resultados organizacionais, e o que a gente faz com tudo isso, né? Legal. Bom, Aline, duas coisas, né? Então, a Gisele, nossa Chief Marketing Officer aqui, boa noite, Gisele. E temos aqui o trabalho remoto, boa noite, bastante interessante o tema. Seja bem-vindo aí, trabalho remoto. Legal, e quem mais quiser falar seu boa noite, fica à vontade aí, de trazer seu boa noite para a gente aí, boa noite a todos que estão aí com a gente. Vamos lá então, né? Você traz dois temas que eu acho, duas questões, né, que são interessantes. Uma é essa coisa do ficar adoecendo, outra coisa é o medo. E é engraçado, Aline, que uma das habilidades Evoque, né, em relação com o medo, daqui a pouco eu coloco até o slide aqui para ajudar a gente, para simplesmente criar um direcionamento, mas quando estava, assim, alguns anos atrás, quando a gente começou no primeiro momento, talvez em 2015, 2016, a criar o primeiro modelo do Evoque, né, o primeiro assessment que o Evoque iria nascer, então, que ele tinha aproximadamente 30, 40 habilidades naquele momento, medo não aparecia como habilidade, né, porque a palavra medo, né, medo normalmente é sempre uma resposta, uma atitude, alguma coisa. Então, quem vai trazer o medo dentro do contexto de habilidade, competência e tudo mais vai ser Bauman, que vai, né, cravar primeiro momento lá, falando do medo como uma habilidade, falando do medo líquido, mas ele faz uma cruzada bastante interessante. Algumas poucas pessoas devem saber disso, mas quando você fala de medo e estresse, né, o estresse tem 5 níveis, né, e o medo tem 4 níveis, considerando que os dois últimos níveis, tanto do medo quanto do estresse, é pânico e burnout. Né? Então, quando as pessoas entram nessa coisa de pânico, entra coisa de burnout, às vezes não é por estresse, às vezes é por medo. Só que é muito interessante que eu, dentro do meu trabalho, eu posso dizer o seguinte: nossa, estou muito estressado, nossa, o estresse está me matando, puxa, o estresse está acabando comigo. Mas eu, como empresário, eu como executivo, eu como profissional, eu não posso dizer estou com medo, né? Porque dá a impressão, né, que medo é uma fraqueza, medo é uma coisa que a palavra medo parece que ela não consegue entrar dentro do mercado de trabalho, né? E aí você traz o medo colocando o medo numa outra prateleira, né? Que esse medo deu em algum momento, né? Medo de ser mandado embora. Então, o medo muito mais como uma resposta a alguma coisa, ele vira um resultado. Medo de ser despedido, medo de ser um bom pai, medo de ser uma boa mãe, né? Mas ele nunca como uma habilidade, algo que eu possa lidar com ele entendendo, porque assim como tudo na vida são sensações, né? E eu posso aprender a lidar com essas sensações também.
Aline, eu vou trazer aqui o primeiro slide nosso aqui para a gente começar a conversar. E então, deixa eu já colocar ele aqui. Então, para a gente entrar já nessa discussão acalorada aqui sobre as habilidades do Evoque, né? Então, primeira coisa que eu coloco, meu primeiro slide fofinho aqui, sempre, o primeiro slide sempre o mesmo, galera, é quando eu falo, vamos ver se vocês lembram qual é sempre o meu primeiro slide, quando eu digo que o Evoque nada mais é do que um olhar, né? Eu sempre vou trazer esse slide, porque eu acho que ele conversa muito comigo, entendeu? Não sei nem se ele conversa muito com o Evoque, mas para mim, quando eu falo de habilidade, falo de competência, sempre para mim é um olhar. Então vamos lá, pessoal. Assim, primeira coisa, né? O Evoque vai falar sobre 3 dimensões. Eu vou começar um pouco de trás para frente, vou começar de uma parte talvez mais didático até do que o conceito do Evoque, né? Então, assim, o Evoque vai falar de 3 dimensões, essas 3 dimensões que o Evoque tem. Não olhe para cada uma delas como se elas fossem excludentes, né? Por isso que tem esse triângulo, né? E assim, eu A vejo. seta, né? Eu não vejo muito isso como um triângulo, eu vejo isso muito como uma pirâmide, sabe? Não é pirâmide, né? Quando tem esses 3 lados, tem até um nome engraçadinho, tetraedro, sei lá é o nome que tem, que você tem meio que você vai enchendo a base dele para chegar na ponta. Então, as habilidades elas são mais ou menos assim, são rasas no começo e elas vão se aprofundando ao longo que você vai crescendo. Então, é meio que o triângulo de fora para dentro. Então, imagine uma piramidezinha assim, onde você vai enchendo de habilidades e isso vai chegando, fazendo com que você chegue ao topo, né? Então, a base aqui, pouca ou nenhuma habilidade, vou enchendo, vou aprendendo, vou chegando no topo. Tá? Então, e assim, qualquer um de vocês, tá, que a partir de amanhã, depois, online, ou quer me mandar mensagem via Skype, Telegram, Tinder, Badu, me manda mensagem por qualquer rede social aí, entendeu? E até mesmo aqui pro Vai, lá saber que você queira me mandar pelo LinkedIn ou pelo YouTube, será um pouco mais sério, perguntando por que das habilidades, como elas surgem, mas hoje a gente vai fazer essa abordagem sintética, por assim dizer, mas fica à vontade de perguntar. Cognitivo, né? Então, o primeiro perfil que a gente tem. Então, ele vai falar de 4 habilidades: complexidade, tomada de decisão, pensamento crítico. Então, tome muito cuidado com a palavra que eu uso aqui, eu não estou usando pensamento analítico, tá? Eu estou usando muito mais o contexto de pensamento complexo, então, pensamento crítico e flexibilidade cognitivo. Podem notar que logo de cara ele só tem esse nome de cognitivo, não é? Exatamente por ser você percebe ali claramente que são habilidades mais racionais, né? Habilidades mais voltadas à razão, ao raciocínio, aquela inteligência quantificável, tá? Aí depois você vai ter um outro perfil aqui, o perfil relacional. Então, se você olhar no meu gráfico, o perfil cognitivo seria esse perfil vermelho, tá? O perfil relacional seria esse perfil roxo, né? Então, o perfil relacional, criatividade, adaptabilidade, inteligência relacional e agilidade. Eu coloco ali entre colchetes do dinamismo, porque alguns momentos, quando você usa a palavra agilidade, remete as pessoas a pensar como velocidade, destreza, rapidez. Mas agilidade aqui é o quão rápido você responde a uma mudança. Houve uma mudança de contexto, já que você se adapta e é criativo, nessa adaptação sua, quão rápido você responde a essa mudança de contexto, essa mudança de cenário. Então, são habilidades, e você pode perceber que todas elas são associadas ao contexto. Então, elas têm uma relação com o contexto, por isso que eles chamam relacional. E por último, Luiz, até pegando o gancho do que você trouxe aí da agilidade, né? Tem uma pesquisa da QSM Associates que fala que as empresas que utilizam processos ágeis, né, têm 50% mais rapidez no lançamento, seja ele de um produto, seja ele de um processo, né? E o quanto isso, e que não está relacionado, eu gosto muito de trazer a ideia que é muito mais importante aonde você quer chegar do que a velocidade que você chega para aquele lugar. Porque se você chegar rápido no lugar errado, você perdeu tempo, você perdeu dinheiro, você, né, perdeu uma série de coisas. Agora, é como se eu gosto de trazer analogia com
o Waze, né? Se eu ligo lá o Waze e se eu colocar o endereço errado do Waze, eu vou para o lugar errado. Então, eu vou chegar em algum lugar, mas não no lugar. Às vezes eu chego mais rápido, mas não no lugar que eu gostaria de chegar, né? E a Exatamente. agilidade não está relacionada com rapidez, e sim a exatamente ser efetivo dentro daquele contexto, Perfeito. certo? Perfeito, perfeito. É bem essa ideia mesmo, né, de eficiência e eficácia, né, associada a ele gerando a efetividade. Eu até faço uma brincadeirinha aqui para que amanhã depois vocês te tendo aí dando uma aula, dando uma palestra, quiser se apropriar da minha ideia aqui, fique à vontade. Que eu sempre digo que agilidade, quando eu pergunto para uma pessoa assim, me fale um animal ágil, né? Então, a primeira né, primeiro animal ágil que vier à sua cabeça. Muito provavelmente você vai falar ou uma raposa, ou um tigre, ou um leão, ou um guepardo. Você vai falar um animal terrestre desses que realmente eles são ágeis, né? E você não está errado. Mas eu diria que a agilidade, ela, na minha cabeça, ela não faz muito sentido quando eu falo assim, um animal desses, um guepardo, considerado o animal mais terrestre mais rápido do mundo, né? Para mim, agilidade é o passarinho. Por que o passarinho? Imagine que ele pouse num galho qualquer, né, no galho de uma árvore. Então, o passarinho, quando ele faz isso, ele não, a preocupação dele não é se o galho vai ou não vai quebrar, mas é o quão rápido ele responde caso o galho quebre. Então, assim, agilidade é um tanto disso. Então, não é se o galho vai sustentar o peso ou o galho não vai sustentar o peso. Então, ele não se preocupa com esse contexto, ele se preocupa qual é a velocidade que ele tem para mudar aquilo ali. Então, por isso, quando você pega uma empresa muito grande, né? Se você pegar lá até o modelo, né, de complexidade lá do Knef, se você pega uma empresa muito grande, que você tem lá o óbvio, complicado, complexo e caos, as empresas, muitas delas, né, caem nesse caos. Por quê? Porque elas não conseguem responder muito rápido a uma mudança, né? Então, se você, por exemplo, não é nenhuma crítica, mas se há uma mudança econômica ou uma mudança sistêmica muito grande, empresas grandes com 10, 30, 40, 50 mil funcionários, elas são muito lentas para mudar. Por isso que muitas empresas que a gente conhece, eles se quebram em vários departamentos menores, né? Exatamente para ver o quão rápido e dinâmico eles são. Mas se também você tiver uma diretoria centralizadora, né, não tiver modelos de negócio, também não ajuda muito. Então, sim, hoje o contexto que a gente tem dessa palavra agilidade, ele está pegando muitos negócios. Então, algumas empresas, né, dizem assim, nós temos aqui um modelo ágil de gestão de projeto. Aí quando você vai lá, não é tão ágil quanto dizem que é. Deixa eu só dar um olá aqui. Temos aqui a Elô. Seja muito bem-vinda aqui, Elô. Obrigado por estar aí com a gente. O Trabalho Remoto mandou aqui um salve para a gente aqui. E ele já começa aqui, boa metáfora, reatividade é mais agilidade do que velocidade. É exatamente isso, né? Trabalho remoto, a preocupação hoje da palavra ágil é aquela coisa da explosão sem direção, né? Então não adianta você ter uma explosão, é muita energia que é despendida, mas não vai em direção nenhuma, vai em todas as direções. Maravilha, e dando aqui sequência, né, ao nosso último perfil aqui, queria trazer para vocês o último perfil, que é o socioemocional. Então, esse perfil vai ter empatia. A Aline já trouxe isso para a gente, relação com medo, inteligência emocional e colaboração. E aí, novamente, eu coloco ali a palavra colaboração, eu coloco a palavra em equipe, porque para que as pessoas entendam que é colaborar com o quê? Colaborar com si, colaborar com o outro. Então, é colaboração em equipe. Então, se amanhã ou depois você vê o Evoque, vê sem faltando uma dessas palavras, não fique preocupado, porque o foco dele sempre quis tentar trazer as palavras um pouco mais sintéticas para o modelo, até por uma característica de quando você escreve no relatório e tal, fica um pouquinho mais sintético, mas são essas, né, os 3 perfis, e aí você encontra as 12 habilidades. Então, surge aqui uma pessoa que levanta a mão e fala assim, né? Então quer dizer que eu tenho que ter todas essas habilidades? Não, você não tem, não pode ter e muito provavelmente nunca terá, né? Porque algumas habilidades aqui elas são bastante antagônicas, né? Se você tiver um pensamento crítico muito elevado, se o teu pensamento crítico é muito alto, a tua inteligência emocional obrigatoriamente ela tem que ser baixa, porque não dá para você ser racional e emocional na mesma balança. Então eu gosto demais dessa discussão, porque não sei se vocês já viram essas rodas, essas mandalas, né, de habilidades, e alguns autores, né, vão colocar essas mandalas e fala assim, né, vou imaginar que toda mandala ela vai de 0 a 10, e aí quando você vê uma mandala de habilidades ali,
é o quão mais próximo, né? A tua mandala ficar, você ficar ali em 7, 8, 7, 8, 7, 8 em todas as habilidades, ele vai dizer o seguinte, né? Ah, assim a roda gira. Aqui é exatamente o contrário, tá, pessoal? Aqui, assim, o quanto menos atividades de um determinado grupo você tiver e mais do outro, ou seja, teu gráfico ficar muito mais pontudo do que redondo, melhor é, né? Porque assim é muito mais do teu perfil. Então, algumas pessoas falam, ah, mas eu tenho complexidade, eu também tenho criatividade. Será? Né? A questão que eu coloco aqui para você é, muitas vezes você é criativo, sim, mas você não está usando de criatividade, você está usando de flexibilidade cognitiva. Por exemplo, muitas vezes você não é, a tua criatividade ela está vindo da sua parte de colaboração, então ela vem de uma outra habilidade sua, né? Então ela desponta, ela vai aparecer de uma outra habilidade. Então não é que se eu não tenho habilidade com este nome, se eu tiver criatividade igual a zero, eu sou zero criativo. Não, você não é zero criativo. Simplesmente que você vai se munir, vai usar de outra habilidade para resolver aquilo ali. Né? Uma habilidade que eu uso o tempo todo, né? Essa de flexibilidade cognitiva e empatia. São duas habilidades que elas são 100% antagônicas, por mais estranho que possa ser. Empatia, pessoal, é uma habilidade que, curiosamente, você vai ver muito em psicopata, né? O psicopata, ele normalmente ele tem muita empatia, porque ele literalmente tem a habilidade de se colocar no lugar do outro sem fazer julgamento, porque ele quer ocupar o lugar do outro. Parece loucura falar isso, mas estudos acadêmicos vão apontar que menos de 3% da população no mundo, na bolinha azul, vão ter empatia, né? Mas, então, quer dizer que como é que eu lido com a dor do próximo? Você lida com a dor do próximo porque você é inteligente, né? Quando uma pessoa vem e fala assim para você, meu hamster morreu. Por mais que você odeie ratos e não goste de ratos, acha que rato é um animal sem graça e desnecessário para o planeta, você entende que do jeito que a pessoa te falou, poxa, eu tinha o meu hamster há 5 anos, ele morreu. Você vai entender isso de uma forma racional, que aquilo dói para ela, que aquilo é uma dor que ela está sentindo, e você se compadecer da dor dela. Então essa é a sacada que a gente tem aqui, né? Da gente entender um pouquinho dessas habilidades. Estou trazendo aqui o trabalho remoto, está falando bastante com a gente, legal, seja muito bem-vindo aí, trabalho remoto, agilidade é igual a 2 vezes velocidade, legal, acho que tem a ver sim. Né? O Márcio Oliveira, processo de empatia, aprender a entender o pensamento do próximo. Então, Márcio, só que quando a gente traduz a palavra empatia, né? Aqui a gente está falando habilidade pela habilidade, a gente está trazendo o conceito da empatia mesmo, né? O princípio da empatia que as pessoas usam o tempo todo é se colocar no lugar do outro, né? Como é que você faz isso, sabe? Sem julgamento. Cara, às vezes assim, eu assisto esses filmes. Eu gosto muito de ficção científica, né, Dora? Eu sou Eu adoro também. Eu sou meio ligado nesses filmes futuristas e tal, né? Eu fico imaginando se nós vivêssemos numa época, né, onde, sei lá, igual Star Wars, né? Monstrinhos de tudo quanto é coisa, narigudo, orelhudo e tal, e a gente convivesse com eles e olhasse para eles de forma normal. A gente não consegue olhar normal para uma pessoa andando na rua, né? Você vê um cara andando com um tênis diferente, uma calça diferente, ou mesmo um andar diferente, a gente já julga. Daí para empatia, cara, a gente está tão longe, né, da gente ter esse momento de empatia, entender um pouco de como as pessoas funcionam. Então, empatia é muito difícil esse lugar, Marcelo. O que eu quero dizer para você é que é muito bonito na fala, né? Falar, eu tenho empatia, acho que é um texto lindo na fala, mas na prática mesmo, se você internamente você julgou, esquece, você não tem empatia, o lance é o interno. Muitas vezes as pessoas entendem ou falam, né? Eu sou empático porque eu dei um conselho, né? E não é empatia, né? Eu posso, por exemplo, dizer, até uma pergunta essa, que a empatia seria uma resposta afetiva que ocorre aí, vamos considerar 3 etapas, né? Uma escutativa, né? A busca para compreensão cognitiva, né? E colaborar com o tema em perspectiva. Então, assim, olhar com mais atenção e trazer, lógico, essa resposta afetiva dentro desse contexto, porque aí, de fato, eu estou sendo empático, né? Eu posso dizer mais ou menos que é assim, Luiz? Pode, com certeza. E eu acho que a grande sacada nossa é entender assim, o lugar de cada uma das habilidades.
Hoje eu vou tentar fazer uma provocação com todos vocês, o seguinte, né? E sempre eu vou fazer essa mesma provocação. É habilidade pela habilidade e não habilidade por um conceito generalizado que ela tem. Porque quando eu tive que criar o Evoque e tive que criar um modelo matemático por trás disso, a gente não podia ter fronteiras, né? As fronteiras elas tinham que ser eliminadas. E para você eliminar a fronteira, sim, é aquela história, 2 mais 2 é igual a 4, 2 mais 2 não é igual a 22. Ou é igual a 22 ou é igual a 4. Você não pode ficar nesse lugar cinza aí, matematicamente. E como eu consigo, né, através do modelo do Evoque, quantificar a habilidade e eu vou qualificar depois a habilidade, então eu tenho que falar que se você tem 2, 3 ou 5 dessa habilidade, o que significa 1, o que significa 2, o que significa 9, o que significa 10. Então, existe uma dificuldade por trás disso. E para resolver essa dificuldade, eu tenho que dizer que a coisa ou ela é ou ela não é. Ou ela está ou ela não está. Mas por mais que você dizer, pô, Luiz, mas quando você fala de ser humano, quando você fala de habilidade, o ser humano não dá para colocar ele numa régua. Concordo plenamente que o ser humano não dá para colocar numa régua. Não dá para eu dizer que você é uma coisa ou você não é uma coisa. Mas se você parar 5 minutos e analisar fazer uma reflexão, você vai ver que para uma determinada ação, você sempre vai ter a mesma resposta. Porém, a cada momento, você vai agir de forma diferente. Mas aqui dentro de você, por exemplo, se você não gosta de tomate, tá? Você não gosta de tomate. Ponto. Você não gosta de tomate. Se você for num lugar onde as pessoas estão falando que tem que comer tomate, você vai sorrir, você vai ser gentil, você vai ter que pegar um tomate, você vai fazer a cena do tomate. Por quê? O comportamento, ele se adapta. A motivação, não. A motivação é intrínseco em você. É o como você é na origem. Por isso que a gente fala que o Evoque está nessa caminhada de levar você para o seu propósito. Então, é dizer para você o seguinte, você não tem empatia, ponto, você não tem. E não sofra por isso, cara. Então, se amanhã ou depois, né, você fizer lá o Evoque, aparecer que você tem inteligência emocional igual a 0, cara, fica sempre tranquilo, não tem problema nenhum ter inteligência emocional igual a 0. Aí você vai falar, pô, mas como é que eu lido com as coisas? Como é que eu falo com as pessoas? Cara, porque você usa uma outra habilidade por conta disso, de uma forma inteligente, precisa e funcional. Porque que no final do dia a gente precisa que as coisas funcionem. Então, esse é o grande desafio. Nossa, um montão Luiz, de... até fazer, enquanto você vai olhando as perguntas, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. fazer um parêntese que a gente tem que fazer. Quem está assistindo pela primeira vez, gente, o que é Evoque? Né? Como diz o Luiz, o que é Evoque na fila do pão? Então, na verdade, o Evoque é uma ferramenta, como o Luiz já trouxe, né, que ela quantifica e qualifica habilidades, né? Então, a gente pode dizer que você faz um assessment inicial e a gente vem conversando nessa trajetória desde a criação do Evoque, e hoje ela passa a ser além de uma ferramenta, né? Ela continua quantificando e qualificando, mas a gente vem com posterior a esse assessment, a gente tem a oportunidade de levar ou para a empresa, que seja individualmente, por meio de uma mentoria, né? Esse pós, né? Que é o desenvolvimento dessas habilidades. Então, aí a gente vai trazer o desenvolvimento, um workshop, e dentro das habilidades, complexidade, tomada de decisão, pensamento crítico, né? E assim, todas essas que foram citadas, que são 12 habilidades e 3 dimensões. E, posteriormente, diríamos que a gente aplicou num time, né? A gente vem novamente com a ferramenta para a gente olhar o contexto, né? Pós-aplicação, pós-desenvolvimento dessas habilidades. E aí, dentro do contexto que o Luiz trouxe, o que pode acontecer e o que provavelmente acontecerá, né? Então, pode ser que dentro de um contexto de cenário, algumas coisas se mantêm, porque a gente está falando de habilidades que não necessariamente elas serão desenvolvidas, né? Porque aí vocês podem dizer assim, mas se eu vou desenvolver, então está indo contra o que vocês estão falando. Na verdade, a ideia não é essa. A ideia é a gente potencializar dentro daquele contexto aquelas habilidades. Se eu tinha inteligência emocional alta, a tendência após esse desenvolvimento é que ela aumente, né? Não que venha crescer algo que eu não tinha.
Mas a ideia é exatamente dentro desse contexto, a partir do momento que a gente potencializa aquilo que a gente já tem forte, a nossa resposta frente àquilo e a nossa probabilidade de ir frente ao nosso propósito aumenta, né, Luiz? Falei besteira? Sim, de forma nenhuma. Eu acho que dentro disso, Aline, eu acho que, obrigado até por ter explicado para a galera aí o que é o Evoque, né? Porque aquela história, eu desde 2005 eu falo Evoque, então na minha cabeça todos os seres humanos no mundo já sabem Evoque, porque eu falo Evoque o tempo todo. Então não existe um único ser humano no planeta Terra que ao ouvir, assim, são 3 palavras conhecidas, Netflix, Evoque, Google, né? Estão no mesmo nível de conhecimento das pessoas, tá? Dá um evoque aí, né? Mas quando a gente fala de traçabilidade, eu acho que uma coisa legal, e pelo menos para mim faz muito sentido, é o seguinte. Denise Rousseau, uma autora que eu gosto muito, ela fala que tudo que o ser humano nomeia, ele se apropria. Então, a partir do momento que aquilo tem nome para você e você entende o que é aquilo, você se apropria daquilo. Vou dar um exemplo. Às vezes você está com uma dor de cabeça que está te incomodando muito, 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 e você está com aquela dor de cabeça, você procura um médico, e o médico fala, não é a cabeça, é o fígado. E a partir do momento que você tomar um remédio para o fígado, sua cabeça resolve. Então, assim, a partir do momento que a coisa tem nome e ela tem endereço, né, ela tem CPF, ela tem endereço, nome, rua e local, parece que fica claro para você. Então, qual é o nosso propósito final com o Evoque? É mostrar para você assim, essas são as suas habilidades, é por aqui que as coisas fluem melhor para você. Então, se amanhã ou depois uma pessoa te fizer um curso ou tentar te ensinar de uma determinada forma, você vai falar, pô, eu não funciono muito bem desse jeito, eu funciono melhor assim. Agora, imagina se você está numa organização, está numa empresa, onde teu líder sabe como você funciona, você sabe como funciona o seu líder, né? Você sabe como o gestor de uma determinada área funciona. Fica muito mais fácil a sua comunicação, fica muito mais fácil essa coisa que a gente vai ficar falando o tempo todo, comunicação não violenta, ou isso ou aquilo, fica muito mais fácil. Por quê? Porque você entende como as pessoas funcionam. E o mais importante, assim, eu acho legal saber como a Aline funciona, ou como a Gisele funciona, acho legal saber como eu funciono, sabe? Por mais que a gente estude, né, a gente nunca estuda a gente. Né? A gente nunca estuda o que te faz bem, o que é melhor para você, o que faz sentido na sua cabeça, o como você é, como a gente brinca o tempo todo, quem é você na fila do pão. Acho que em dado momento o Evoque ele traz essa reflexão. Então, quando você faz o assessment dele, que ele vai emitir esse relatório para você, ele vai falar quem você é, ele vai falar muito das suas principais habilidades, como você se direciona para o seu propósito, como você vê o mundo, como é que o mundo aparece para você. Aí você vai falar, Luiz, poxa, mas determinadas coisas eu sei. Às vezes não, cara. De verdade, às vezes tem coisas de você que muitas vezes você não sabe. Né? Aqui, eu só vou trazer aqui dentro da nossa conversa algumas perguntas que apareceram aqui, Aline. Então, vou começar aqui pelo Márcio. O Márcio traz processo de empatia, aprender a entender o pensamento do próximo. A gente já até comentou. A gente já falou isso, Aí o trabalho remoto, realmente, a roda da vida estimula o desenvolvimento de tudo, né? Esquecendo que um vetor interfere no outro. Fundamental isso, né? E às vezes. E sabe o que é ruim? Quando a gente usa essas ferramentas, a gente percebe que a gente tem que se encaixar na ferramenta. Né? Então, a ferramenta ela vem de um jeito, e você fala, agora vou me adaptar a essa ferramenta. Eu falei exatamente o contrário, cara. Ele, primeiro, ele não vai dizer você tem essa habilidade ou não tem essa habilidade, ou você é desse jeito, ou você é daquele jeito. Ele vai apontar as habilidades que mais fazem sentido para você, baseado nesse seu assessment, né? E vai te apontar numa direção de como funciona o seu perfil. Se aquilo fizer sentido para você, vai por aí. Se não fizer sentido, sabe, assim, não é aquela coisa do tipo, você tem que se encaixar nisso, entendeu? Às vezes existe um momento de cada um. Que mais? Construir, o Márcio Oliveira. Pode falar, Aline, você falou alguma coisa em cima disso. Não, eu ia falar que antes da gente de começarmos essa live, eu estava até trazendo para o Luiz, durante agora o SXSW Edu 2025, né? Teve até um artigo da colunista Constanza Rummel, né? E ela fala exatamente durante o SXSW,
especialistas discutiram como CBE, e aí o que é CBE na fila do pão, né, que é a educação baseada em competências, né, pode ser aplicada. E aí vem fazendo exatamente o que a gente está falando aqui, né? Imagine um treinamento onde o tempo de sala de aula perde relevância frente à aplicação prática das habilidades, né? E fala muito sobre as nossas formações, os nossos títulos, cada vez mais eles vão ter menos peso se eu não aplicar, se eu não desenvolver aquela habilidade, né, para a qual eu estudei. Então, é muito olhando o que faz sentido para mim, né? Qual que é o meu propósito, como que eu performo. É exatamente a aplicação, a habilidade que eu tenho frente às situações, né, que vai me diferenciar dentro, que seja de uma aula, de um aprendizado novo, de um novo processo, uma fusão dentro de uma organização, todos esses desafios, né, que a gente se depara dentro do mundo organizacional, vamos dizer, uma empresa de consultoria, como que eu levo determinado processo para dentro de uma empresa, eu trabalho com implantação de educação corporativa, eu vou levar igual sempre? Não, porque eu vou ter habilidades diferentes dentro daquela corporação, né, dentro daquela companhia. Eu acho que a gente está indo numa direção bem legal, né? Que assim, acho que cada vez mais, né, a gente começa a entender um pouquinho o papel das pessoas dentro das empresas, né? Eu me atrevo a dizer, né, que com essa coisa de home office, escalas, IA, está mudando completamente o ambiente organizacional, né? Então hoje nós conversamos, eu e a Aline conversamos disso, acho que foi no sábado, se não me engano, nós falamos exatamente disso, né? Que por mais que a gente respeite as escolas, né? Ou as faculdades, as universidades, mas que a gente tenha respeito por esse tipo de instituição e sabe a relevância que ela tem no mercado, as instituições de ensino, elas têm uma coisa chamada ementa, elas têm que seguir um programa que dura 3, 4 anos, esse programa. Só que hoje o mercado não segue uma ementa. O mercado não segue um programa. O mercado ele não vai do ponto A ao ponto B em 4 anos. O mercado vai do ponto A ao ponto Z 5, 6 vezes no mês, né? Então, o que as ementas, né, as empresas acreditavam, né, e sempre fizeram ao longo dos anos aí, vem mudando bastante para a gente, né? Então, essas competências que a Aline traz agora começa a ser totalmente questionado. Por quê? Porque há um distanciamento. Está criando um vale muito grande entre o que você aprende na escola e o que você sai no mercado, né? E esse vale que está criando, as empresas estão tendo muita dificuldade. Então, hoje você está vendo surgir demais as educações corporativas, empresas como Banco do Brasil, empresas como o BEF, empresas estão criando, né, as suas próprias instituições, as próprias academias, as suas próprias estruturas acadêmicas, né, para que resolva esse problema. Junto com isso, vem o Evoque exatamente para falar isso. Legal, nós temos isso. Vamos ensinar o que para quem agora? Todo mundo vai aprender a mesma coisa? Ou a gente vai potencializar vamos levar algumas pessoas nessa direção, naquela direção? Já que como é que a gente educa, como é que a gente capacita? Então, hoje, e muito legal, Luiz, desculpa, eu preciso falar isso aí que você trouxe agora, porque eu assisti um TED do Murilo Gun, e ele trouxe uma analogia que eu achei, assim, além de divertida, né, real. Um exemplo do que você acabou de trazer. Daí vamos pensar em instituições de ensino, né? Já começa pelo nome, não é instituição de aprendizagem, é instituição de ensino. Né? A gente já tem essa quebra já logo na entrada. Né? O tanto que se assemelha com uma prisão, e aí, né, guardadas as devidas proporções, com uma prisão e com um quartel, porque você tem os horários, você tem que fazer silêncio, prestar atenção, né, porque você tem que ouvir, você tem o horário do lanche, e até eu contando isso para minha filha, né, ela falou assim, só tem uma diferença, mãe, quando a pessoa está presa, ele tem 1 hora de descanso, né, para de visita, a gente só tem 15 minutos de intervalo. Mas dentro dessa analogia, um exemplo, você tem lá um problema, você come um pacote de pipoca em 30 minutos. Quanto tempo você gasta para comer 2 pacotes de pipoca? Né? 2 pessoas
para 2 pessoas comer o pacote de pipoca, quanto tempo leva? Né? A resposta correta seria 15. Por que não 5? Ele traz essa analogia. Mas por que 5? Porque a partir do momento que eu tenho um concorrente ali, que é uma pessoa que está comendo a pipoca junto comigo, o tempo que eu vou comer a pipoca, ele tem que se acelerar. Né? Então, eu tenho que comer mais rápido. Então, por que eu não posso comer em 5 ao invés de 15? E essa não seria uma resposta aceita dentro da escola. Né? Porque não, dentro da escola a gente aprende a resolver os problemas de acordo com o que a matemática ensina, mas a gente não aprende a lidar com os problemas, que é o que a gente precisa levar para dentro da organização, né? Porque a gente precisa, e aí vem a educação corporativa dentro das organizações, para trazer essa outra parte, esse outro arsenal que precisa para que as pessoas consigam, né, superar aquilo que elas não trouxeram da escola. Exatamente esse é o grande desafio, né, Aline? Porque, assim, as escolas, quando ensinam, elas ensinam apoiado num gabarito, né? E a vida não tem gabarito, né? Felizmente ou infelizmente, a vida não tem gabarito. Você aprende zilhões de modelos matemáticos na escola, só que você chega no mercado de trabalho, né, a tua empresa não tem nenhum daqueles modelos que você viu na sala de aula acontecendo, né? Temos um cliente que comprou 10, pagou 5, levou 7, trouxe 9, qual é o troco? Você não tem isso na vida real. Na vida real é completamente diferente. Então, eu acho que, assim, o desafio que a gente está tentando não, né? Que eu acho que o Evoque busca resolver hoje é exatamente esse, né? Você se conhecer melhor, né? Porque hoje o mercado é muito rápido, é muito dinâmico. Quem é você na fila do pão, né? O que faz sentido para você, o que não faz. E a partir daí te colocar mais rápido nesse trilho, né? Te colocar mais rápido nesse caminho de crescimento, porque é muito rápido as coisas, né? A velocidade com que as coisas acontecem, como a gente fala da internet, né? Acho que 1 milhão de pessoas, quando a internet surgiu, não acreditaram que a internet faria o que fez. Mas acho que a internet teve uma velocidade, ela teve um momento, que nem nós falarmos da era industrial, né? A era industrial teve um movimento, né, de 10, 15, 20 anos para exatamente acontecer alguma coisa. Eu vi que recentemente a primeira empresa, né, que ela saiu, né, da energia a vapor e foi para a elétrica, ela demorou 10 anos nesse processo de transição, né, para sair de uma energia para outra, dada a complexidade e o dinamismo que tinham os equipamentos, né? E aí, de repente, você vê, né, hoje, o YouTube, né, saindo de uma rede, ele nunca foi, né, mas deixando de ser uma rede social para se transformar numa escola aberta, porque hoje o YouTube, para mim, ele é muito mais que uma rede social, ele é uma escola, né? Tanto é que a gente está hoje aqui, a gente está usando o YouTube para passar alguma coisa. Né? O YouTube, recentemente, aí, tem um canal aí do Gazé, né? E do Gazé, que ele tem alguns milhares de milhões de seguidores, foi transmitido futebol. Então, assim, o que você olhava ontem, né? Vamos pegar até o caso do TikTok. O TikTok está agora, essa semana, nos Estados Unidos, tentando se posicionar. O caso do TikTok também é bastante relevante, até mesmo porque, assim, para o TikTok se manter nos Estados Unidos, o TikTok agora muito provavelmente vai ser comprado, assim, das empresas que estão na corrida, uma delas é a Oracle, né? E aí a questão, né? Até coloquei essa questão no ar, que, sim, vamos ter uma empresa chinesa que vai dançar com qual música, né? Vai dançar com uma música americana, vai dançar com uma música chinesa. É o que acontece com a ByteDance a partir daí. Então, assim, e aí uma mudança dessa, imagina o que acontece na mudança de mercado, no modo de vender, no modo de comprar e tudo mais. Só que no final do dia, quem compra e quem vende são pessoas, né? E aí, o que a gente faz com essas pessoas? Então, só continuando aqui para a gente falar um pouco. Você sabe que a próxima quarta-feira, gente, quem estiver assistindo vai ter que assistir a próxima quarta-feira, porque a gente vai ter que voltar nesse assunto. Você já entendeu? Porque hoje foi bem longo nossos discursos, nossos debates, porque como a gente falou lá no início, a gente precisa falar sobre isso e com mais cuidado, né? E assim, os temas que a gente tem, por enquanto, são temas que a gente está trazendo, a gente tem uma sequência de temas aí que a gente vai trabalhar, mas se eventualmente alguém aqui quiser trazer algum tema, coloque na mesa para a gente, né? Então, finalizando aqui a minha sequência de slides com você, finalizando, só para mostrar aqui o direcionamento que eu estou indo, deixa eu colocar aqui adicionando o palco, beleza. Aqui, ó, pessoal, então, quando eu tenho essa sequência, né, de várias habilidades, eu chamo isso de perfil dimensional, só para vocês entenderem os nomes aí, amanhã ou depois, quando vocês fizerem o relatório. E
o Essential Skills, né? Então, eu chamo elas carinhosamente de habilidades essenciais, tá? Você pode chamar de soft skills, você pode chamar do jeito que você quiser, mas só para eu romantizar aqui um pouquinho mais, eu vou chamar ela desses soft skills aí, mas de uma forma mais essencial aí e mais funcional. E um outro gráfico também que eu gosto de compartilhar muito com as pessoas e aí, Luiz, como se dá performance na maioria das organizações, na maioria dos estudos, né? Então, a gente tem lá o perfil relacional, o perfil cognitivo e o perfil socioemocional. Um dado muito curioso, tá, pessoal? E isso é bem relevante mesmo no modelo do Evoque. Quanto mais socioemocional você é, menos relacional cognitivo você é. Existe um distanciamento. Por isso que esse triângulo, ele é um triângulo isósceles, né? Lá, não é equilátero, é um triângulo isósceles até por causa disso, porque há um distanciamento das outras duas habilidades em relação ao socioemocional. Aqui, para falar de psicologia, você fala até de da matemática que você aprendeu na escola. Geografia, geologia e outras matérias similares. Então, deixa eu ver o trabalho remoto. Ele fez uma outra pergunta. Deixa eu colocar aqui a pergunta dele. Verdade, isso, os números ensinam as pessoas a aprender com o passado, mas não preparam para o inesperado, para o futuro. Eu acho que isso é um fato muito grande que a gente tem realmente, que é das pessoas terem, né, assim, aprender em cima de dados, né, em números passados e não ter a menor ideia da predição. É por isso que a IA está incomodando tantas pessoas, né? Porque a IA que a gente tem hoje, ela chama IA generativa. E por que generativa? Né? A partir de... Ela é uma IA probabilística, tá? Só para a gente entender um pouquinho mais do que a IA faz hoje, entender para onde a IA está indo, eu gosto muito de falar disso. Todo mundo, quando digitava no Google, até pouco tempo atrás, eu não sei se vocês percebiam, mas você digitando qualquer palavra no Google, o Google vai tentando adivinhar a próxima palavra que você vai escrevendo, ele meio que vai adivinhando os textos, né? E esse processo de adivinhação que o Google teve, isso daí é muito do que a IA generativa faz. Quando você faz uma pergunta para ela, imagina que ela vai num grande bloco de coisas e as coisas que se aproximam àquela pergunta que você tem, ela traz. Por isso que algumas vezes a pessoa fala, nossa, a IA alucinou muito. Porque naquele universo que ela foi, provavelmente em algum lugar ali tinha uma informação que não era tão fundamentada, mas ela estava por ali no momento que ela trouxe a informação para você. Então, esse é um ponto, até mesmo porque a semana passada, ou retrasada, a Anthropic trouxe um questionamento do tipo assim, tá, mas qual é o limite disso? Né? Qual é o limite que a IA tem para ela ser generativa e criativa sem esbarrar no que já existe aí? Letras de música, modelos de roupa, outras coisas que têm uma certa propriedade. Se a gente parar e pensar, 5 minutos, a gente vai perceber que muitas músicas que a gente tem hoje no mundo, músicas mesmo, independente da IA, foram plagiadas ou copiadas em algum momento da história. Nós temos autores e histórias de músicas sendo plagiadas e tudo mais. Então, se isso já acontece no mundo físico, né, nesse mundo real, nossa, imagina com a IA podendo olhar todas as músicas, não sei se vocês já brincaram com o Suno alguma vez. É maravilhoso brincar com esse aplicativo, porque você escreve qualquer texto e ele sai criando uma música para você. Saiu cortado, como que você falou, o aplicativo? O Suno. Ah, sim. Semana que vem vamos fazer. Você, nas suas aulas, você já usou muito o Suno. Né? Então, lembra aqueles professores, que ninguém vai lembrar que ninguém é velhinho igual eu, né? Mas os velhinhos aí que tiverem de plantão vão lembrar na época de objetivo, de etapa, que vários professores ensinavam muitas musiquinhas para a gente aprender a decorar fórmula, para decorar conceitos. Tinha várias musiquinhas ali que a gente aprendia naquela época. E finalizando aqui, pessoal, então, só para dar um viés para vocês, tá? A gente tem uma galera também, o Evoque é um modelo matemático, você tem os outsiders, tá? Que é aquele 20% de pessoas que não olhem para isso de forma negativa, fala, nossa, tem uma galera que tem baixa performance, foca na tarefa, coitadinho dessas pessoas. Não. Tanto é que a gente, no relatório do Evoque, pede a idade. Porque quando você é muito jovem, né, você tem entre 18, 23, 24 anos, muitas das habilidades do Evoque ainda você não teve contato com elas. Pela característica da sua vida, pelo ritmo que você tem. E quanto mais jovem você tem, menos exposto ao universo você acaba sendo. As situações, imagina, pensamento crítico.
existe uma probabilidade muito pequena de você ter sido exposto a ambientes onde foi exigido o teu pensamento crítico. Complexidade, existe uma probabilidade muito pequena da sua de habilidades como essa terem sido exigidas de você em algum momento. Então, chamamos esse pessoal de outsiders. Aí a gente tem uma galera inicial, ali o primeiro bloco, né? Pouca criatividade, muito esforço e recurso esporádico. A gente chama esse pessoal de, né, visão de grupo. O grupo tem muito essa visão. Não, em nenhuma dessas coisas é pejorativa, em nenhuma dessas coisas fala, nossa, pouca criatividade, muito esforço é ruim. Não. Quantas vezes você se vê trabalhando demais e ter pouco resultado? Isso é natural na nossa vida, né? Não é uma coisa uau, extremista de acontecer. Do outro lado, você tem os performers, criatividade, equipe motivada, foco no resultado no negócio, aquela equipe que vão pegar esses ciclistas aí de altíssima velocidade, que anda 5 um atrás do outro, dando volta no lugar, você vê que um sai, entra outro, não sai, entra outro. Quantas vezes eles não fizeram aquilo ali até chegar naquele momento? Então, performance passa exatamente por esse lugar, tá, galera? Habilidade, né? Vocês vão entender ao longo das nossas conversas aqui que primeiro eu tenho competência, depois eu tenho habilidade. Não é uma coisa, a habilidade ela não vem se você não souber fazer uma coisa muito bem. E por último, né, a gente vai ter os performers, né, o pessoal de alta performance, clientes, organizações, colaboradores engajados, motivados, alinhados. Aí é foco no propósito, é a galera do topo da pirâmide que tem foco nos negócios aí, tá? Então, finalizo por aqui hoje com vocês, tá? Nesse aspecto de conceitos e teorias. A nossa conversa ainda não acabou, a gente tem mais 10 minutinhos aqui de conversa, mas eu queria, assim, hoje, diferente das outras vezes, né, que eu fico muito slide, hoje eu só trouxe esses 3 slides para vocês, muito para a gente ter essa coisa de entendimento, saber um pouquinho mais do Evoque, entender um pouquinho mais. A Aline tem trazido nas últimas 3 conversas nossas, sempre muitos números, dados, fatos, mostrando que o mundo está mudando e as empresas querem investir nas pessoas. As empresas, pessoal, elas querem muito investir nas pessoas. Não olhe para hoje, para as empresas, achando que elas querem investir menos. Só que hoje, não só no Brasil, mas no mundo, o dinheiro está caro. Então, eu tenho que investir com mais certeza, com um grau de assertividade maior. Então, por isso que a Aline até colocou, né, que a gente faz o Evoque antes e depois. A gente vem com essa verificação de eficácia, porque hoje o executivo, pô, ele quer treinar a equipe dele, ele fica muito feliz de treinar a equipe dele. Tá, mas e depois? Tá todo mundo bem? Foi bom o treinamento? O que se ensinei? Porque, assim, quais foram os ganhos, né? Além de verificar se o cafezinho estava bom, se o espaço estava agradável, quais foram os ganhos de fato sustentáveis para o negócio, né? Alinhado à estratégia do negócio. E eu já atuando com educação corporativa há muitos anos, é um grande desafio. É você mensurar o impacto daquilo que foi feito, é você mensurar o que de fato foi relevante para as pessoas, né? E aí, muita relação também, e aí por isso que a gente tem desenhado e construído esses workshops, né? De uma forma, além de muito prática, que trazem ali emoções, né? Porque a gente aprendizado ele se dá de 2 formas, ou por repetição, ou por emoção. Né? Então, trazer algo onde as pessoas possam construir, elas vão sair dali com um ganho, a curva de aprendizagem, ela tende a cair cair menos, né? Porque, na verdade, hoje, metade do que você aprendeu, você saiu da sala de aula, você já esqueceu, né? Tem muitos treinamentos de alto impacto que são relevantes, as pessoas saem de lá empolgadíssimas, mas também tem uma curva de aprendizagem lá na frente, ele né, cai aquele engajamento, aquela motivação, né, Luiz? E a gente vem muito desenhando isso a várias mãos, então, exatamente para trazer, de fato, né, um conteúdo prático, um conteúdo relevante e um conteúdo que faça sentido para as organizações e para os indivíduos que dentro delas estão, né? Acho que alguns sabem, né? Para aqueles que não sabem, eu já sou professor acadêmico já há alguns anos. E um dos questionamentos que eu sempre tive, né, é assim, a Aline até citou, né, falando que né, as escolas até têm essa semelhança, né, ao ambiente de castração, mas vamos pegar só um detalhe muito importante. Imagina o seguinte, né,
como destoa a escola hoje do modelo de negócio das pessoas. Você está numa semana, vamos imaginar, você está numa semana de fechamento, ou uma semana de análise, ou uma semana de qualquer coisa muito complicada no seu emprego, no seu negócio, na sua empresa, e aí terça e quinta-feira você tem aula à noite, né? Então você está ali numa pegada, num negócio muito complicado, aí você vai numa terça-feira à noite e vai ter uma aula de liderança comportamental. Quer dizer, tua cabeça está lá na casa do Pencas, está lá do outro lado do planeta, você tem que dar um reset, chegar ali às 7 horas da noite, focar numa coisa que não está no teu dia a dia, não está no teu momento, não está no teu time, e você focar naquilo, você vai ser avaliado por aquilo, você vai ter provas por aquilo, e aquilo não está fazendo sentido nenhum. Talvez até faça, mas não naquele momento. Você tem um outro momento, né? Então, por isso que cada vez mais você vê as pessoas, né, quando tem uma dor, alguma coisa, procurando as coisas em YouTube, em TikTok, em Twitter, porque é uma dor imediata, eu quero resolver de forma imediata. E como resolver isso? Então, é aquilo, né, talvez eu esteja insistindo muito num ponto e dá a impressão, no primeiro momento, que eu estou fazendo uma crítica muito severa às escolas, mas não. Isso, adoro esse rápido. Então, assim, esse olhar que eu tenho não é uma crítica, é que é um modelo que funciona, é um modelo que funcionou, é um modelo que dá certo, é um modelo que deu muito certo, mas precisa de ajustes. Né? Precisa de ajustes, é isso, eu acho que esse é o ponto. Precisa ter uma outra cor aí para isso funcionar, porque você vê cada vez mais, né, empresas como Netflix, Google, Amazon e tantas outras já não estão mais contratando pessoas com formação. Então, hoje, tendo ou não tendo uma MBA, tendo ou não tendo uma graduação, isso já não é relevante já mais para o negócio, não é mais relevante para a empresa. Né? Então, por que isso? Né? Porque não adianta, ele vem com formação acadêmica, mas destoa da realidade do nosso mercado. Né? Então, tem um desafio bem grande aí, galera. E todos nós aqui, e você que está assistindo a gente aqui, você vai perceber que a geração X, geração Z, não é geração, galera. A partir de agora, todas as pessoas que vierem a partir de agora vão precisar de uma outra. A gente tem que encontrar uma outra forma de resolver. Deixa eu trazer aqui uma pergunta da Gisele aqui. Quando temos ciência do nosso perfil de habilidade, podemos treinar e desenvolver com mais profundidade e direção, trazendo resultados de alto impacto e performance. Cadê aquele uau? Cadê? Falta aquelas carinhas, aquelas mãozinhas batendo palminhas. É isso mesmo, Giel. É isso que a gente está tentando aqui o tempo todo, né? Alcançar esse tipo de resultado. Esse é o nosso real desafio. Você ia mostrar alguma coisa para a gente? Ia. Dentro desse contexto, né, dessa reinvenção que precisa existir, desses ajustes, eu fui anteontem no lançamento do livro, né, Estruturas Libertadoras em português. Em português. E teve um momento com o Henry e com o Kate, né, ao vivo, né, trazendo, porque esse livro, né, já existe, mas não tinha versão ainda em português. E foi falado exatamente isso. E muito legal que lá tinham docentes, professores, né? Já está sendo usado não só para desenvolvimento de professores na pedagogia Waldorf, algumas escolas já estão usando, né? E as estruturas libertadoras vêm exatamente para gerar essa, não digo descontração, mas esse ambiente favorável a construir, de fato, aprendizagem e não apenas trazer o ensino, né? E aí começa não só as crianças, as pessoas que estão dentro daquelas rodas, da utilização dessas estruturas, né? São 33, se eu não me engano, trazer o que faz sentido para ela. E aí vem o alinhamento com o propósito. E aí a retenção, mais uma vez, a gente volta nisso, a retenção do conhecimento, do conteúdo, ele se torna, né, de fato, algo sustentável e perene, vamos dizer assim, né? Perfeito. Assim, até uma questão que eu sempre coloco, né, com relação a isso que a gente está aprendendo hoje, né, só para revisitar ali o modelo do Evoque, né, deixando claro para a gente aqui que, assim, nenhum perfil é melhor do que o outro, nenhum perfil é mais do que o outro. Se eu sou socioemocional, é melhor ou pior? Não é melhor, não é pior, é seu estilo de como você aprende. A minha proposta, a proposta do modelo é mostrar para você quem você é e tornar as coisas
dali mais fáceis para você, porque a partir do momento que você tem o melhor conhecimento de quem você é, fica mais fácil de você desenvolver habilidades, fica mais fácil de você desenvolver outras competências e fica mais fácil de você se alinhar ao seu propósito. Tá? Então, não existe uma... então, poxa, já que eu não sou cognitivo, eu vou ter dificuldade com coisas que são de ciência. Não, muito pelo contrário. Problema nenhum. Né? Você só vai lidar com o problema de uma outra forma. Não olha para o problema de uma forma totalmente particular. É aquela história de você ver, às vezes, não sei se vocês já viram um vídeo no Instagram de um menininho, ele está chavando umas folhinhas ali, o pai dele pediu para ele limpar a salada. No primeiro momento, ele coloca o talinho dentro da cestinha e puxa por dentro da cestinha, tendo todas as coisas lá de dentro. Ele enche a cestinha dele. Aí ele pega uma concha de arroz lá, e coloca no buraco da concha de arroz e puxa de novo. Ou seja, o foco dele nunca é no problema, o foco dele é na solução. Ou seja, ele sabe. E com isso, galera, vou deixar vocês aqui na live hoje. Super obrigado por todas as perguntas feitas e tudo mais. E, tendo dúvida, tudo isso que a gente falou, muita coisa. Dúvidas, certezas. Falamos muita coisa hoje. Então, para você que discorda muito do que eu falei, para você que acha que tem coisas aqui que não estão muito claras, por favor, me pergunte, me questione, me provoque, me desafie, que eu acho isso maravilhoso. Né? E eu acho que o e-book está aí para isso mesmo, para provar o valor dele. Legal? Queria demais agradecer aqui a presença de todos, a Aline, Gisele, que estão por aqui, né? Trabalho Remoto que participou, Márcio Oliveira, obrigado pela sua presença. Tivemos aqui a presença também de Elô, obrigado, Elô. Né? E todo mundo aí, se eu esqueci de alguém, mil desculpas, mas de coração, obrigado aí pelo papo de vocês, pela presença de vocês, perguntas e tudo mais. E fica à vontade. Pode fechar, Aline. Gente, é isso, obrigada. Não deixe de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, por favor. E nos vemos na próxima quarta-feira. Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo. E é isso. Queria terminar com uma frase: não podemos deixar que as pessoas saiam das nossas vidas sem se sentir melhor e mais feliz. Esse é o desafio das empresas, é o nosso desafio como facilitador nessas quartas-feiras, e é uma frase de Madre Teresa que eu gosto muito. É isso, gente. Obrigada. Beijo. Obrigada a todos vocês, pessoal.